Olá, Sagitário, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, Sagitarianos e Sagitarianas. Eu sou Gustavo, trago para vocês uma leitura hoje. Intuitiva coletiva é atemporal para o signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Em Sagitário, lembrando que essa leitura pode falar diretamente com você ou alguém relacionado a você, então fique à vontade para inverter os papéis se fizer sentido. Eu lembro ainda, Sagitário, que essa leitura ela vai ao ar para você na quarta-feira, 9 da noite. Vocês ainda têm uma leitura de amor no fim de semana, no sábado. Não é verdade? Quer dizer, no domingo, né? Leitura de domingo, Sagitário. Vocês abrem um domingo, signo de fogo, né? Vocês abrem um dia do domingo. Vamos lá, com a graça de Deus, presença da espiritualidade amiga. Vamos atrás do que você precisa saber nesse momento, Sagitário. Eu convido ainda aos sagitarianos que chegarem aqui pela primeira vez a se inscreverem no canal e vir fazer parte da nossa família mística. Sagitário, eu vou te contar o que está acontecendo na sua vida, nesse momento, e eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui, tá? Você está passando por um momento muito importante, mas você tem que ficar esperto, senão você vai cair em joguinhos mentais aqui. Gustavo, jogos mentais? Jogos mentais. Vem cá que eu vou te explicar. 2 de espadas e 7 de copas. Vamos começar, quer dizer, perdão, 2 de paus e 7 de copas. Eu vou começar explicando essas duas cartas. O 2 de paus é um estado em que você não consegue avançar. Existe um bloqueio nesse 2 de paus. Muitas vezes esse bloqueio é nosso mesmo. Eu tô em dúvida, eu tô pensando a respeito, eu tô planejando, mas não tô pronto. Então eu não avanço. O 7 de copas, ele tá mostrando que o motivo do bloqueio é provavelmente um excesso de pensamento. Sabe? Pensando demais, planejando demais, sonhando demais. E aí, como você sonha muito e planeja muito, você não está botando em prática aquilo que você precisa para destravar sua vida. Isso aqui pode ser, inclusive, questão profissional, amorosa, né? Fico esperando a pessoa perfeita, o príncipe que vem no cavalo branco, ou então a proposta de trabalho maravilhosa, aquela proposta que vai mudar minha vida. E aí a coisa não vem e você fica meio travado. Então eu vejo meio isso. Então a gente já começa essa tiragem pedindo que você, Sagitário, seja um pouco menos exigente. Quando eu digo menos exigente, não é você abrir mão do que você quer, não é abrir mão do que você acredita, mas é entender que muitas vezes a gente pode evoluir em meio a uma situação. Então, a questão profissional, por exemplo, eu não preciso esperar chegar para mim a proposta de diretor. Eu posso assumir um cargo menor numa empresa e chegar a diretor dentro da empresa. Eu não preciso esperar chegar a pessoa mais maravilhosa do universo para eu ter um relacionamento. Eu posso ter um relacionamento com uma pessoa que funcione comigo e nós dois juntos nos tornarmos a melhor pessoa do universo para cada um. Percebe? É mais ou menos assim que você pode começar a vencer esses bloqueios aqui. 7 de Sete de ouros e 10 de espadas. O 7 de ouros, ele fala da análise, do pensamento. Você analisando com muita cautela a sua vida, procurando entender onde você quer chegar, percebendo a necessidade dessa evolução a partir de um contexto de vida, e o 10 de espadas que põe fim a fases racionalmente complicadas, tá? Racionalmente complicadas. Então eu vejo você mudando um pouco a ficha aqui, sabe? Tá mudando aqui. Por que você tá mudando? Porque você começa a entender aquilo que eu tinha te falado antes, sobre não procurar a perfeição, mas evoluir durante a trajetória. O 7 de ouros vai ser você. Poxa, até aqui, exigindo tudo isso que eu estou exigindo, eu não consegui nada. Talvez eu deva baixar um pouco a minha exigência. E aí você desbloqueia o 10 de espadas aqui. Você desbloqueia uma situação que te limitava. Por isso que eu te falo, tô vendo muito como uma condição sua, mental. É interno a você.
esse limite que você se coloca. Às vezes um padrão muito elevado, né? E às vezes não consegue atingir esse padrão muito elevado. Repito, pode ser profissional, pode ser amoroso, né? Uma leitura coletiva, tem que ver na sua vida como que vai se encaixar isso aqui. Depois a gente tem o 5 de espadas e a rainha de paus. 5 de espadas é o conflito mental. É o conflito mental. Esse conflito mental é você com você, sabe? Nessa nova fase. Aquele momento de adaptação, em que você precisa se adaptar à sua nova realidade, ou à realidade que você quer traçar, que você quer trilhar. Bom, antes eu era muito exigente, agora eu tô pegando um pouco mais leve, mas o quanto mais leve eu devo pegar? O quanto eu devo abrir mão? O quanto eu não devo? Como eu devo programar o meu caminho? Como eu vou lidar com os novos desafios? Todos esses questionamentos estão no 5 de espadas. É uma questão mental, tá? É a sua cabeça. E aí aqui eu vejo a presença, tem duas rainhas aqui. Eu vejo a rainha de paus e a rainha de espadas. Eu tô sentindo a rainha de paus como vocês. A rainha de espadas vai ser alguém da sua vida que é importante para você e que pensa de um jeito diferente. A rainha de paus, vocês se libertam e começam a ser felizes a partir do instante em que vocês são menos exigentes com vocês mesmos. Não vou exigir excelência minha o tempo todo. Não vou exigir excelência da outra pessoa o tempo todo, do emprego o tempo todo, dos amigos o tempo todo. Eu vou aceitar que cada um é cada um e eu também sou eu. E cada um de nós tem uma necessidade, tem uma percepção do que é certo, do que é errado, do que deve ser feito, do que não deve. E respeitando a individualidade de cada um, vivemos uma vida boa. Isso aqui é você, pensando assim. Entendeu, Sagitário? Então, Sagitário, você tem essa manifestação da Rainha de Paus, que também é a bruxinha do tarô. A gente identifica uma proximidade grande da espiritualidade. Então, é uma espécie de despertar também espiritual. Você conseguir entender que não deve ser tão exigente com você mesmo, ou com os outros, ou com a situação, é uma coisa meio espiritual. Todos nós fazemos parte de uma grande comunidade, né? Somos elos de uma mesma corrente. Se eu enfraqueço um desses elos, a corrente se parte. E uma maneira de eu enfraquecer é eu exigir demais ou duvidar demais da capacidade de alguém que está próximo a mim. Então você entende que a união passa pela aceitação, tanto do outro quanto sua. Aceitação do outro e sua. Você mesmo se aceitar. Você tem que se aceitar aqui. Agora, essa rainha de espadas, ela é complicada, ela é amargurada e ela é muito racional. Pode ser, por exemplo, uma mãe, uma avó, uma irmã, normalmente uma figura feminina. Se for homem, aí a gente está falando de uma energia mais feminilizada, tá? Nesse homem. O divino feminino se não manifesta na figura masculina, é possível. E aí você tem uma pessoa que é muito racional e que te cobra demais, exige demais de você. O 3 de espadas mostra que não há acordo entre você e essa pessoa. Vocês veem um mundo diferente, vocês sentem um mundo diferente, vocês são diferentes. Só que essa pessoa, ela é muito importante para você e de alguma maneira a forma com que ela pensa te afeta. É como se você falasse assim, eu sei que a maneira dela pensar é uma maneira ruim, é uma maneira, entre aspas, errada. Não podemos exigir tanto dos outros, igual ela está exigindo de mim. Só que ela é tão importante que eu quero a validação dela. Por isso que eu falei, uma mãe, uma avó. Você meio que quer a validação dessa mãe, você quer a validação dessa avó, dessa tia, dessa irmã. Só que como você pode ter a validação de alguém que pensa diferente de você? Como é possível obter a aprovação de alguém que pensa diferente de você? Não é possível. Por isso o 3 de espadas. O 3 de espadas é uma dor que vem pela ausência absoluta de diálogo.
você encontra uma grande resistência nessa rainha de espadas. E essa rainha de espadas, dentro do seu contexto intransitivo, o que que ela faz? Ela impede que você manifeste aqui a sua maneira de pensar perto dela, e isso te machuca. É como se tivesse vários tabus relacionados aqui. Sabe aquela coisa? Nenhum trabalho tá bom pra sua mãe, ou pra sua avó, ou pra sua irmã. Ninguém é bom o suficiente pra você. Todo mundo tem defeito. Se apresenta um namorado, tem defeito. Aí se apresenta outro, tem defeito. Aí se apresenta outro, tem defeito. Ninguém nunca tá bom pra essa pessoa. Se arruma um emprego, estão te pagando mal. Se arruma outro emprego, tá trabalhando demais. Sabe? Tipo assim, nunca tá bom, tá sempre ruim. A pessoa fica procurando sempre uma confusãozinha. Só que ao mesmo tempo é alguém que é importante pra você. Não tem como, você vai fazer o quê? Você vai virar as costas pra uma mãe, pra uma avó? Provavelmente você olha e fala, cara, que coisa difícil. Gustavo, pode ser relacionamento? Eventualmente pode. É uma leitura coletiva, pode ser um cônjuge que vê defeito em tudo. Põe defeito nos seus colegas de trabalho, põe defeito. Você tá entendendo? Vem comigo, Sagitário, vamos para Maria Padilha. Maria Padilha, energia de pomba gira na mesa. Entidade, fale conosco. Desgastes. Cristal. A lâmpada. Espiritualidade menor. Cadeira. O véu. A carta da boa sorte. No fundo. A boa sorte já traz o livramento, tá? Já vou adiantando. Você tem um livramento aí. Vem que eu vou te explicar. Essa pessoa que eu te falei, aquela rainha de espadas, é alguém que traz muito desgaste pra sua vida. Desgaste emocional. Porque, como eu falei, nada tá bom pra ela. Peraí que eu acho que tá dando muito reflexo, né? Depois vocês me falam aí se não conseguir ver direito. Bom, vamos lá. Tá dando. Pra essa pessoa é o seguinte: tudo é problema, tá? Então, ela é uma pessoa que ela te exige demais e traz muito desgaste, porque se você ficar preocupado em agradar ela, você não faz mais nada na vida. Tudo que você faz tá ruim. Só que é o seguinte: você entende isso e você passa a perceber isso. A carta do cristal ele traz a verdade. É quando você consegue enxergar as coisas sem sombra. Inclusive, essa carta é chamada de virtude e sabedoria. Você olha e fala assim, cara, essa exigência é tão sem noção. Essa pessoa fala que eu quero ser feliz, mas todos os meus namorados têm problema. Essa pessoa fala que quer que eu seja autossustentável, mas todo emprego meu tem problema. Então o discurso dela não casa com os fatos, né? Você identifica isso, você percebe isso. E a espiritualidade menor traz para você se despertar consciente para facilitar o seu entendimento do que está acontecendo. Então você percebe que a questão não é você, nunca foi um problema seu, Sagitário, é um problema dessa pessoa. É uma inconsistência dessa pessoa, não sua. Você está bem. É inconsistência da pessoa. É. Aí depois a gente tem a cadeira com o casamento, né? Ou então o véu. Então a gente tem aqui uma certa entidade espiritual, de certa forma, que vem te proteger. Existem acordos aqui. Eu identifico aqui como provavelmente uma entidade, pode ser um guia, um mentor, né? Acontece que os seus acordos com esse guia, com esse mentor que te desperta, são acordos que são celebrados a partir de uma relação pura, de cuidado e proteção. Pode ser até um ente querido, pode ser um ente familiar, é alguém aqui que em algum momento passou pela sua vida, pode ser encarnado ou não, e que vem, né, volta, vamos dizer assim, para te proteger quando percebe o que está acontecendo. A gente tem a carta aqui do rompimento com a carta da traição.
E aí, quando a gente vê isso aqui, a gente identifica você se livrando, lembra do livramento? Você se livrando de uma pessoa tóxica. De uma pessoa que, no fundo, nem quer muito o seu bem, não. Ela quer só te manter sob controle. Exercer uma influência sobre você. Entender e perceber que existe ali um poder dela sobre você. Mas você, Sagitário, abandona isso. Você sai fora disso e se liberta. Graças a Deus. Amém. Sagitário, curte o vídeo, deixa o like. Por gentileza, você ajuda demais o canal, gente, quando você faz isso. Vocês não sabem nem o quanto. Então, deixa o like. Escreve aqui embaixo, fale sobre suas experiências, converse com a gente. Também te convido a estar presente para a sua leitura de amor no domingo, aqui no canal. Convido também quem quiser se tornar membro. Temos algum programa aqui de membro, alguns, né? Eu tô elaborando alguns outros níveis aqui que envolvam resposta de questões escritas, né? Questionamento de vocês, enfim, fica de olho aí, às vezes te interessa. E atendimento particular, na descrição do vídeo, você manda uma mensagem e a gente conversa, eu falo para você sobre preços, metodologia e tudo mais, tá? Então fica à vontade para entrar em contato e ter o seu atendimento particular. Isso tudo dito, um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo, até o fim de semana, Sagitário, fica com Deus. Tchau, tchau.